Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de escola dominical, tá bom? E para dar continuidade, né, a gente vai entrar. O tema de hoje é uma breve harmonia dos evangelhos. Eu vou procurar ser sucinto para a gente conseguir avançar o mais rápido possível. Para a próxima aula a gente já entrar no Evangelho de Mateus, tá? Aqui você vê que no texto ele está dizendo que os 4 primeiros evangelhos, né, livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles são chamados de evangelhos, que significa boas notícias ou boas novas, né? Os evangelhos são narrativas autênticas da história de Jesus Cristo. Ele nos mostra pontos de vista distintos, né? Da vida e obra do Senhor. Ou seja, cada autor ali, ele trouxe o seu ponto de vista ali, da forma que ele contou a história, né? Você pode ver que depois tem histórias que parecem ser um pouco diferentes, mas é a mesma história, mas é só contado do ponto de vista do autor ali. Foram escritos por autores diferentes, para públicos distintos, mas também contém mensagem única, né? Então, não há melhor ponto de partida para conhecer o cristianismo do que os 4 evangelhos, né? Então, quando você começa a ler a palavra de Deus, leia os evangelhos, né? Nós aconselhamos sempre ler primeiro o evangelho de João, aquele que está começando ali, mas leia os evangelhos, tá bom? Os livros do Novo Testamento são organizados em grupos, né? De afinidade, assim como o Antigo Testamento, e não em ordem cronológica. O que seria isso? Vamos explicar de novo. Cronológica que foi a data que foi escrito. Ele não está na data que foi escrito. Por exemplo, o livro de Marcos, ele foi escrito antes de Mateus, mas ele vem depois, entendeu? Então, por isso, embora os evangelhos sejam os primeiros livros do Novo Testamento, não significa que são os mais antigos, né? O livro de João, inclusive, nós vamos ver aqui mais para frente que ele é bastante antigo. Então você pode estar lendo aqui, né, a princípio como uma prática confiável, o cristianismo foi comunicado oralmente, assim como fez João Batista e o próprio Senhor Jesus. Com o passar do tempo e com a expansão do cristianismo, houve necessidade de serem comunicados. Aí a gente vê aqui depois foi escrito os evangelhos, foi escrito as epístolas, a igreja passou a ter uma doutrina a que basear. Houve também, naquela época, falsas doutrinas, então o próprio apóstolo Paulo, ele combateu essas falsas doutrinas através das suas cartas. Então houve essa necessidade, né? Vamos aqui, ó. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito, que eu tinha falado aqui, ó, que foi em torno, né? Ele coloca mais ou menos, do ano 50 ao 60 depois de Cristo. Depois vieram Lucas, 60 depois, né, Lucas o médico, 60 depois de Cristo, e o Evangelho de Mateus entre o ano 60 a 70. Então ele dá mais ou menos uma base. E o Evangelho de João, que foi do ano 85 a 90, quase próximo ali também quando ele escreveu, né, na verdade, paralelo a Apocalipse, né? O Evangelho no dia de hoje. Os 4 evangelhos foram escritos para representar a história de Jesus Cristo. A história de Cristo está preservada em sua mente e no seu coração? Então, essa é uma pergunta que a gente faz. A história de Cristo está no seu coração, na sua mente? Claro, né? Creio que sim, em nome de Jesus. Amém? Aspectos sinóticos. Vamos lá, o que é sinótico? Vamos lá, para a gente entender. Ó. Ao ler os evangelhos, um estudioso do Novo Testamento pergunta: por que 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são parecidos? Por que eles são parecidos? E por que o evangelho de João é diferente dos demais? Já fez essa pergunta? Mateus, Marcos, Lucas são denominados evangelhos sinóticos. Ou seja, essa expressão, né, ela vem de uma palavra grega que significa ver juntos, né? Ou sobre a mesma visão, né? Aqui já está falando também, sobre a mesma visão. Então essa ideia do termo aí é que o exame dos 3 primeiros evangelhos é mais eficaz, né? Quando ele está dizendo aí, quando nós estudamos juntos, tá? Eles são parecidos. Então por isso que usa o termo sinóticos. E aqui ele dá aqui, ó, vejamos um percentual, um quadro comparativo dos 4 evangelhos.
Aqui, ó, passagens excluídas do Evangelho. 7%, Mateus 42%, Lucas 59% e João 92%. Quer dizer, ele está totalmente diferente desses daqui. Ó. Esses aqui são mais parecidos. Passagens repetidas do mesmo Evangelho. Quer dizer, Marcos tem mais, ó, 93%. Mateus tem 58%, Lucas tem 41% e João tem 8%. Né? Então, João, a história, tem histórias no livro de João que não tem praticamente nos outros evangelhos. Então, pela essa tabela, nós vemos que Marcos tem a grande parte, né, de repetidos nos demais evangelhos, enquanto o evangelho de João é o que menos tem. Né? Então, o evangelho de João é diferente. Aqui ele faz algumas perguntas. Ó. Até que ponto é possível saber se o evangelista usou material de outro evangelista? Será que Mateus conhecia o texto de Marcos e usou no seu próprio evangelho? Lucas estaria mencionando Marcos ou Mateus como uma fonte de pesquisa, conforme Lucas 1, do 1 ao 4, né? Porque Lucas ali ele fala de testemunhas oculares, né? Então a gente vai estar vendo isso aqui, ó, os evangelhos de Marcos como prioridade. Ó. Vou estar lendo com vocês, tá? É uma teoria, né? É uma teoria com maior aceitação entre os estudiosos, também conhecida como prioridade de Marcos. Como Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, essa teoria propõe que Mateus e Lucas copiaram várias passagens de Marcos. Isso aqui é uma teoria, tá, gente? Não se pode afirmar, tá? Mas também usaram outras fontes que Marcos desconhecia. Então, assim, eles tinham contato entre si, eles colocaram parte daquilo que foi contado no Evangelho de Marcos. Além dessa fonte, os evangelistas teriam fontes exclusivas que justificariam o conteúdo único de cada evangelho. Isso explicaria as semelhanças e diferenças entre os sinóticos. Ok? Então, assim, eles colocaram parte do que já estava escrito no Evangelho de Marcos, que foi escrito primeiro, porém eles tiveram outras testemunhas, fizeram pesquisas, né? Conversaram com outras pessoas. Lucas, por exemplo, Lucas ele foi discípulo de Paulo. Marcos é o João Marcos também. Eles não foram acompanhados por Jesus, direto por Jesus Cristo, entendeu? Ali só Mateus, por exemplo, né? Mateus foi. Mas assim, eles conversaram entre si, provavelmente segundo essa teoria, e dataram a história, né? E também pesquisaram fora disso, né? Eles conversaram com os apóstolos, conversaram com outros discípulos, né? Então nenhuma teoria é capaz de esclarecer totalmente o aspecto sinótico, tá bom? Não se pode afirmar, entendeu? Por essa razão, duas perspectivas são propostas para amenizar a possível tensão sinótica. Quais são essas duas perspectivas? Primeiro, a perspectiva da independência. Cada um dos escritores dos evangelhos usou os materiais mais adequados ao seu propósito, instruídos pelo Espírito Santo. Tá? Essa é uma teoria. Ou a perspectiva da interdependência. Os escritores conheciam a história de Jesus pessoalmente, né? Alguns ali conheciam, como Mateus, por exemplo, e os demais ali também que acompanhavam, né? Apesar de às vezes não ser discípulo direto de Cristo, tá? Ou por meio do que foi comunicado pelos apóstolos, instruídos pelo Espírito Santo. Então, assim, houve a inspiração do Espírito Santo, mas também eles também ouviram as histórias, foram instruídos pelos apóstolos, tá bom? Então, concluímos que os escritores dos evangelhos podem ter usado materiais escritos, inclusive outros evangelhos, segundo o propósito de Deus. Isso explica a similaridade entre os evangelhos. Entendeu? Por isso que eles são tão similares. Tá? Aqui você pode estar lendo depois, tá? É interessante, mas a gente vai tentar avançar mais rápido hoje, então depois você dá uma pausa para ler
Então, o Evangelho no dia de hoje. Em que você baseia seu testemunho sobre Jesus Cristo? Assim como os escritores dos Evangelhos, podemos contar com experiências pessoais, mas nosso testemunho deve ser baseado no que a Bíblia diz sobre Jesus. Tá bom? Harmonia. Então aqui a gente vai falar sobre a harmonia entre os evangelhos, tá? Ao longo da história, vários estudiosos tentaram harmonizar os evangelhos, os eruditos. A primeira tentativa que se tem conhecimento é conhecida como diatassoron, é uma palavra grega, que em grego significa através dos quadros, né? Foi uma proposta por Tatiano, no segundo século, na era cristã. Tá? Ele seguiu Mateus em relação ao ministério de Jesus, João em relação à morte e ressurreição de Cristo, inserindo Marcos e Lucas nos pontos que julgou mais apropriado. Outro personagem que se propôs a harmonizar os evangelhos foi o Agostinho de Hipona, né? Vamos voltar aqui que eu acabei indo para frente. Agostinho de Hipona. Ele afirmou que em algumas passagens paralelas no vocabulário poderia variar, mas a ideia transmitida seria a mesma. Tá? Então, o texto poderia estar escrito de uma forma diferente, mas a ideia central do texto é a mesma. Então, no século XVI, João Calvino publicou em latim uma harmonia do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos, o quê? Vamos lá, se os irmãos lembram, evangelhos sinóticos, né? Em língua portuguesa. Então, temos a harmonia dos evangelhos. NVI aqui de Robert Thomas, os nomes aqui, publicado na Editora Vida. Harmonizar o Evangelho é um empreendimento extremamente válido, pois possibilita o conhecimento mais profundo sobre a história de Jesus. Junto aos 4 evangelhos, compõe um retrato claro da vida e do ministério terreno de Cristo. Então, a seguir, nós vamos ver alguns exemplos aqui, né, dos exemplos sintéticos da harmonização do Evangelho. Jesus Cristo, que tem a tabela, e preparação, ministério, sofrimento e história. Então você pode ler aqui para você comparar, tá? Passagens presentes nos 4 evangelhos. Outra tabela aqui, ó. Essas são as passagens e aqui são os textos. Isso aqui é bacana você estudando durante a semana, tá, irmãos? Dá pause e vai estudando. E a pergunta aqui, Evangelho para o dia de hoje, né? Já foi dito que os evangelhos são os 4 livros com a mesma mensagem, é Jesus Cristo. Então a mensagem central, né, que a gente já trabalhou isso daí na aula passada, mas a mensagem é Jesus Cristo, tá? Por isso não podemos negligenciar nenhum deles. Precisamos estudá-los em conjunto, tá? Então estudar os 4 evangelhos em conjunto. Aqui a conclusão, né? Os 4 evangelhos narram a vida e a obra de Jesus Cristo, né? E cada um com seu estilo e propósito diferente, como já falamos, mas comunicando sempre a mesma mensagem central, a salvação de Cristo. Estudar os evangelhos de maneira harmônica é buscar mais excelência no exame das Escrituras. E aqui vai ter o texto para vocês lerem durante a semana. O que eu vou falar para vocês agora? A aula terminou, 15 minutinhos de aula hoje. Vocês vão passar novamente o vídeo e anota as passagens, anota as perguntas, responda as perguntas durante a semana para que vocês possam fixar a aula, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo domingo e até o culto hoje à noite pelo YouTube. Fiquem com Deus, até mais.